Apresentada, né? Meu nome é Jéssica, eu trabalho no time de soluções da Goodwe, né? Entrei no time de soluções recentemente, mas antes eu trabalhava já há quase 3 anos no setor de pós-vendas da Goodwe, tá? E aí o Gabriel, né, o dono vai entrar em contato com a gente, solicitando um treinamento específico, né, para vocês, mais voltado para comercial, para vocês entenderem, né, o produto que vocês vão estar comercializando e também o potencial desse produto, onde vocês podem encontrar esses clientes, tá? E aí a ideia aqui hoje é falar um pouquinho de produto, de aplicação e também eu vou mostrar um pouco do dimensionamento. A gente tem uma planilha de dimensionamento que facilita, tá? Mas só para vocês entenderem da onde que vem esses valores e por que que é importante vocês pegarem as informações corretas para a gente ter um dimensionamento assertivo, tá? Então, só para começar, queria mostrar para vocês quem que é a Goodwe, porque eu vejo que aqui a gente também tem um argumento de vendas, né? Porque o cliente final, ele não conhece a Goodwe, ele não conhece esse mercado solar, é a gente que conhece, né? Então, aqui a gente tem alguns pontos para vocês mostrarem para eles o tamanho da empresa e a estabilidade da empresa, tá? Então, só apresentando, a Goodwe é uma fabricante global de soluções inteligentes. Então, nosso grande objetivo é ser líder nessa transição energética, né? E para ter uma gestão energética cada vez mais eficiente e inteligente. Então, dentro disso, a gente trabalha com algumas soluções, tá? Hoje a gente vai abordar a solução de armazenamento de energia, mas a gente trabalha também com os inversores monofásicos, trifásicos CNI, né, que é o comercial industrial, a parte de grandes usinas, medidores inteligentes e monitoramento, tá? Os medidores inteligentes a gente vai até falar um pouquinho porque ele vem junto no kit dos híbridos. Então, por exemplo, o ESG2 que vocês já venderam e vai ser instalado em breve, ele vem com esse medidor inteligente também. Então, vou falar um pouquinho para vocês entenderem o que que é e o que que ele faz. Monitoramento. Então, isso aqui é uma ferramenta bem importante também de argumentação de vendas, porque a nossa plataforma de monitoramento, o Sense Plus, que é gratuita, ela tá bem completa e bem intuitiva. Então é algo para vocês realmente terem no celular e mostrar para o cliente, porque ele vai conseguir acompanhar, por exemplo, tem um gráfico mostrando os fluxos, tá? Então o cliente na palma da mão ele vai ver o que, que ele está gerando de solar, o que está indo para a bateria, o que, que ele está comprando, o que, que ele está vendendo. Então é algo que o cliente gosta de ver, tá? Tem até uma IA lá para ele conversar, tirar dúvidas com a IA. Então é uma ferramenta de vendas também para os clientes finais. Carregadores, carregadores veiculares. Tá? Os nossos carregadores veiculares são para aplicações residenciais, mas eu trago aqui, eu comento com vocês, porque vocês precisam ser vendedores de soluções. Não é só chegar lá e entregar o produto. Então, claro, a gente vai lá, quer entregar, vender um híbrido com bateria. Mas eu já posso aqui agregar um carregador veicular, entregar a solução completa. Ou às vezes o cliente está na dúvida se ele bota a bateria ou não. Já começa a botar na cabeça dele essa solução completa, essa gestão inteligente de energia. Pô, vou gerar minha energia solar, armazeno na minha bateria e vou usar essas duas fontes para carregar meu veículo elétrico de forma gratuita, porque as duas fontes são do solar. Tá? Então, sempre ter essa ideia de levar soluções para o cliente. E a parte de BIPV também, tá? Essa é uma vertente também da Goodwe. Então, a gente vende módulos, tá? Mas os nossos módulos fotovoltaicos não são esses tradicionais. São módulos fotovoltaicos para integrar na construção da arquitetura. Então, o BIPV é esse o significado, tá? É o solar integrado na parte arquitetônica ou na construção. Então, a gente tem, por exemplo, o Galaxy, que é um módulo ultra leve. Então, às vezes, o cliente não vai viabilizar o projeto porque ele tem que fazer um reforço estrutural. A gente tem, né, esse módulo mais leve, que aí vai possibilitar ele fazer essa instalação. Ou ele não pode furar a laje. Consigo colocar esse módulo também que ele vai colado. Então, às vezes, ao invés de eu perder a venda, eu consigo usar esses módulos. Claro que eles têm um valor diferente do tradicional, mas eu vou ter essa solução para entregar para ele também. Tem o Polaris também, que é um módulo mais voltado para, por exemplo, garagem ou pergolado, que a gente garante 100% de vedação. Então, pensando aqui numa solução completa. Tenho lá, quero vender um inversor, uma bateria, vendo para ele também um carregador veicular e já monto para ele uma garagem com módulos, que fica bem bonito e não vai vedar. Não vai vedar não, ao contrário, vai vendar 100%.
Porque pensa um cara que fez um investimento desse, né? Aí abriu a porta do carro, goteira na testa. Não faz sentido, né? Então a gente tem essa solução também. Então, para vocês verem todas as soluções, o portfólio que a Goodway trabalha, tá? E aí aqui alguns pontos, tá? Importantes, que eu também vejo, não vou falar de todos, mas alguns pontos que eu acho interessante para argumentação de vendas também. Então, a Goodway ela já foi fundada em 2010 para o mercado solar, né? Que é um mercado mais recente, 2010, já tem um amadurecimento considerável, tá? Outro ponto que eu acho interessantíssimo, principalmente para o nosso tema de hoje. A Goodway lançou o primeiro híbrido em 2014. Então faz muito tempo que a gente já está trabalhando com híbrido, a gente sabe, né, o produto, a gente já conhece o produto, sabe como trabalhar com híbridos. E isso é um ponto bem relevante para vocês informarem para o cliente. Mas aí o cliente assim, tá, e por que só agora então tem híbrido? Porque antes a gente tinha solução, mas não era homologada no Brasil, tá? Então eu que atendia no suporte técnico, alguns outros países como Argentina, Colômbia, eu já atendi essa primeira linha ali, que era a linha ES. Hoje a linha que vocês estão trabalhando é a ESG2, é uma nova geração. Então, outros países já estavam comercializando. A gente aqui não podia, né? Porque não tinha homologação. Agora a gente, a partir de 2023, acho que foi 2023, 2024, a gente começou a ter essa possibilidade de fazer conexão com o híbrido e usar as baterias. 2016 a gente teve uma premiação TUV, né? Uma premiação da Alemanha de qualidade total. Então, um bom argumento aí para mostrar para o cliente da qualidade do produto, tá? Não são todos os fabricantes que têm essa certificação. 2018, então, a gente veio para o Brasil. Aqui em 2021, eu acho muito interessante também enfatizar para o cliente que a gente teve abertura na Bolsa de Xangai. Não é toda empresa que consegue entrar na Bolsa de Xangai, tá? É bem seletivo, então tem que ser uma empresa bem estruturada para poder fazer parte aqui na Bolsa de Xangai. E a Goodway está lá, tá? E aqui, 2024, inauguração da fábrica, algumas certificações, tá? Então, 7 anos consecutivos no Top Range Inverters, ou seja, nas marcas top de inversores solares. Também ganhamos certificação voltada especificamente para inversores híbridos. Esse Red Dot Design eu acho bem interessante porque ele é uma certificação mais voltada para o design do produto. E se vocês verem, eu particularmente sou apaixonada nos designs dos produtos da Goodway. Nosso híbrido mesmo eu acho lindo. A bateria, né, todo o conjunto. Então a gente tem uma certificação também nesse sentido. E principalmente pensando em residencial, a aparência, o design do equipamento faz diferença na decisão de compra também do cliente. E aqui, em 2025, e agora já renovamos 2026, a gente tem a certificação da Bloomberg de Tier 1. Esse Tier 1, provavelmente, vocês já usam para módulos fotovoltaicos, né? E aí aqui, lembrando que esse Tier 1 não é uma certificação em relação à qualidade do produto, mas sim em relação à confiabilidade e solidez financeira. Por que isso é tão importante? Porque a gente está falando aqui de produtos com 10 anos de garantia. Então, meu inversor tem 10 anos de garantia, a minha bateria tem 10 anos de garantia de performance. Só que essa garantia só faz sentido se eu tenho uma empresa estável que vai estar lá daqui a 10 anos, tá? Então, a gente ter essa certificação, tá na Bolsa de Xangai, é uma argumentação para o cliente final, tá? E uma garantia também para ele, né? Para ele se sentir mais confiável naquilo que ele está comprando. Aqui ainda para exemplificar o tamanho da Goodway, tá? De fábrica aqui, de capacidade de produção, a gente tem 35 GB de produção de inversores. Para vocês verem o quão grande é isso, no ano passado, 2025, o ano inteiro que foi conectado de solar no Brasil é 16.2, 16 ponto alguma coisa giga de conexão. Então, olha o que a gente tem de fábrica para fazer essa produção, né? Não quer dizer que a gente produza esse número, mas a gente já expandiu a fábrica e tem essa capacidade. E também 5 gigawatt-hora de baterias. As nossas baterias somos nós quem fabricamos, tá? Eu visitei lá a fábrica, vi o processo de fabricação, então também qualidade Goodway. Alguns números. Então, a Goodway tem praticamente 6 mil funcionários. E o que eu acho muito legal é que vejam que esse número aqui é engenheiros de P&D. Então, 1/3 dos funcionários são engenheiros trabalhando para trazer um produto mais inovador, um produto mais eficiente para o mercado, tá? E no
Na América Latina, aqui, Sam, a gente está em 50 pessoas, né? Mais de 50 pessoas, mas a grande parte aqui no Brasil, tá? Que é onde a gente tem mais volume de vendas. Mas já estamos expandindo, já expandimos, né? Para Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, todos esses países têm distribuidores parceiros da Goodwin. E receita global, 1,3 bilhões de dólares em 2025, tá? Então, para mostrar para vocês que é uma empresa estável, uma empresa grande, né? E que tem um vasto portfólio. Se vocês verem o portfólio da Goodwin, até para gente que trabalha na Goodwin é um pouco difícil, porque tem tanta coisa, né? Então, para gravar todas as informações é até difícil de tanta coisa, tanta opção e soluções que a Goodwin oferece. Presença global, então aqui a gente está em vários países, né? Mas, apesar de estar em vários países, o que eu gosto de ressaltar aqui é que o Brasil é um mercado bastante relevante para a Goodwin. Então, um exemplo, né? A gente precisava de um micro com uma potência maior. Eles foram lá, a gente mostrou que a gente tem mercado para isso, eles estão desenvolvendo esse micro exclusivamente para o Brasil, tá? Então, para ver a importância que o mercado brasileiro tem para eles também. Então, vários inversores que precisam, às vezes, de uma conexão diferente, né? Um split phase foi pedido, precisava aqui no mercado, foi trazido para o Brasil. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho, então, de armazenamento, tá? Que é o nosso tema principal aqui hoje. Todo mundo aqui já sabe mais ou menos como é o funcionamento do híbrido? Quem não tem, pode levantar a mão, tá? Não tem problema. A ideia aqui é justamente hoje a gente sanar as dúvidas, tá? Então, bom, eu vou explicar aqui de forma mais rápida, mas aqui eu tenho um sistema convencional, que é o sistema on-grid, que é o que vocês estão mais acostumados. Então, eu tenho um inversor, né? Inversor, conecto o solar, conecto na rede do cliente. Só isso que eu preciso fazer. Caiu a rede, vai cair o inversor também. Então, é aquele caso que o cliente, às vezes, fica bravo que caiu a rede e ele ficou sem energia, sendo que ele está produzindo energia. Agora ele não vai ficar mais bravo, porque a gente já tem a solução para ele. Quando cair energia, ele não vai ficar sem energia. Porque no híbrido, né, a gente tem o inversor, tem o solar, baterias, e aí aqui um detalhe importante, tá? A gente vai ter as cargas, que a gente chama de cargas convencionais, que é as cargas da casa do cliente, e eu vou separar algumas cargas que eu vou chamar elas de cargas críticas. Essas são as cargas que eu vou estar no backup, que eu tenho no backup. E aí, como que funciona o híbrido? Estou conectado na rede, né? O meu solar aqui está abastecendo todas as minhas cargas. Não tenho solar suficiente, eu posso configurar para minha bateria auxiliar, né? Alimentar aqui também. Se a bateria não tiver o suficiente, aí sim ele compra da rede. Ou se o cliente quiser deixar essa bateria aqui sempre 100% só para casos de backup, né, quando falta rede, ele pode configurar dessa forma também, tá? Então isso é importante vocês terem essa ideia das possibilidades de configuração, porque vocês que estão lá na ponta conversando com o cliente, entendendo qual que é a dor dele. Às vezes o cliente não tem tanto problema de falta de energia, então ele não precisa necessariamente estar aqui no 100%. Ele pode usar essa bateria para ter uma economia, né? Então a gente tem que entender qual que é a dor do cliente, o que eu preciso entregar para esse cliente, para entregar mais valor do produto, tá? E aí a grande sacada do híbrido é que estou aqui trabalhando normal, caiu a concessionária aqui, caiu a rede. Esse meu lado aqui fica ilhado, mas as minhas cargas críticas continuarão sendo alimentadas pelo solar. Se não tiver solar suficiente, a minha bateria entra, tá? E aí a gente dimensiona essa quantidade de bateria para o tanto de horas que ele precisa manter essas cargas. Então agora o cliente caiu a rede da concessionária, dependendo do que ele botou na carga crítica, do que ele está fazendo naquele momento, ele nem percebe que caiu a rede. E aí, um detalhe bem legal, tá? Que até se vocês, depois que tiver a instalação, é até bom fazer um videozinho mostrando para o cliente esse tempo de comutação, tá? Então, caiu a rede em 10 milissegundos, nesse modelo, no ESLD 4 milissegundos, eu vou comutar, sair do on-grid para o off-grid. Qual que é a vantagem disso? O cliente nem sente piscar a luz. Ele não chega a desligar a TV, né? Porque a TV desliga, daí tu tem que religar. Ou a internet, desliga o roteador. Vai virar minutos até religar. Não é o caso aqui, ele nem vai sentir, tá? Então o cliente, se ele estiver lá dentro, estiver na sala com a iluminação e TV nas cargas críticas, caiu a rede, ele nem vai perceber, tá? E aí a gente pode configurar até no próprio aplicativo para avisar ele que ele está trabalhando no modo off-grid, que antes a gente não tinha,
E aí os clientes estavam meio assim, mas eu estava sem rede, nem sabia. E agora a gente consegue configurar também essa notificação, tá? Então por isso que é legal esse vídeo, porque fica bem visual para o cliente o quão rápido é essa comutação. E aí, para exemplificar o quão rápido é, tá? Eu joguei no chat faz uns 2 dias para eu entender qual que é o nosso tempo de reação quando a gente leva um susto. Então, caiu algo no chão e eu levei um susto. É 20 milissegundos a minha reação do susto. Aqui é 10 milissegundos, 4 milissegundos. Então é muito rápido. Fechou, velho? Oi, Felipe. Oi, Fê. Então, pessoal, funcionamento. Agora a gente consegue garantir um conforto e uma segurança energética para o cliente. Dentro disso, a gente tem algumas outras funcionalidades que os híbridos podem fazer. E aí, de acordo com as configurações, eu vou ter aqui alguns modos de operação. Alguns que eu trouxe aqui. O modo de operação geral, que basicamente é o padrão, tá? Que é onde o inversor vai usar primeiro o solar, depois a bateria, depois a rede. Então, ele vai seguir essa sequência de prioridade. Aqui embaixo eu tenho o modo econômico. Então, pensa num grupo A que eu tenho ponta e fora ponta. Eu posso usar minha bateria para carregar no momento onde a energia é mais barata. E aí, no momento da ponta, que eu preciso de energia, eu vou descarregar essa minha bateria. E aí, eu deixo de comprar essa energia mais cara da concessionária, tá? Então, aqui, principalmente para grupo A, onde eu tenho fora ponta e ponta com valor diferente, bem expressivo, eu vou ter uma economia aqui bem expressiva também. E aí, eu reduzo esse meu tempo de payback do investimento do sistema, tá? Outra aplicação aqui, principalmente pensando em grupo A, é o peak shaving. Então, a fatura de grupo A sempre vai ter lá uma demanda contratada. Eu pago pelo que eu estou consumindo, que é essa minha energia aqui, e pago também como se fosse pela disponibilidade da rede. Então, eu pago para dizer que eu tenho lá 50 quilowatts para usar. O que acontece? Se eu tenho um pico, uma hora de partida das minhas máquinas, ou até um próprio surto dentro da instalação, e eu tiver um pico aqui de consumo e eu ultrapassar essa demanda que eu contratei, eu vou pagar uma multa. E essa multa é bem expressiva. O que a gente faz com as baterias? A gente coloca a bateria, a gente define qual que é o valor máximo que eu tenho de demanda, e aí a bateria, junto com o medidor inteligente, vai enxergar o momento que isso vai acontecer. E ao invés dela deixar acontecer, ela vai jogar energia aqui. Então, o que aconteceu? O meu consumo é isso aqui, ó, que está aparecendo para a concessionária. Não é esse todo aqui. Essa parte aqui a minha bateria supriu. Então, eu não pago essa ultrapassagem de demanda, tá? Então, às vezes, se vocês pegarem grupo A, vai ter lá um valor de multa de ultrapassagem. Às vezes o cliente nem sabe que ele está pagando essa multa, porque muitas vezes eles não leem, né? Não tem esse acompanhamento da fatura. Então, isso é uma missão também para vocês, pegar a fatura deles. Se tiver essa ultrapassagem de demanda, dá para a gente avaliar se a gente consegue já sanar esse problema dele com o peak shave, tá? Então, a gente já tem essa possibilidade também com os híbridos. E aqui, outro modo de operação é o modo de backup. Então, é aquele padrão. Caiu a rede, né? Vai entrar a bateria para energizar minhas cargas críticas. E aí, aqui, esses modos de operações, eu posso trabalhar com eles em paralelo, né? Então, eu posso ter o modo geral junto com o backup, o modo geral junto com o econômico, tá? Então, isso tudo é configurável através do inversor. E aí, a bateria vai seguir esses comandos do inversor, tá? Então, aqui, né, o ESG2 com uma bateria Lynx UG3, que é o que vai ser instalado em breve. E aqui é o medidor inteligente que eu falei para vocês. Então, é um aparelhinho bem pequenininho, quase como se fosse um disjuntor. E o que esse cara faz, tá? Ele tem TCs, que são transformadores de correntes, que vão lá no cabo do cliente, lá perto do padrão de entrada. E esse cara aqui, ele faz a leitura do que está entrando e o que está saindo de corrente, tá? Então, esse cara aqui que vai me possibilitar, por exemplo, fazer aquele peak shave, porque é ele que vai ver que vai ter ultrapassagem, tá? Então, por isso que é importante, ele já vem junto com o kit, e é sempre importante fazer a instalação dele, tá? No modo geral, às vezes eu até não preciso dele, mas qual que é a vantagem de eu ter ele aqui também? O híbrido vai ficar 24 horas ligado, né? Agora ele, não, diferente do on-grid que desliga no final do dia, o híbrido não, o híbrido ele fica o dia inteiro ali ligado.
Esse cara aqui, ele está fazendo a leitura do que está entrando e saindo. Então, ele consegue fazer a leitura do que o cliente está consumindo. Então, é uma baita ferramenta de pós-vendas. Primeiro, porque eu consigo gerar relatórios para o cliente do que ele está comprando, vendendo, consumindo. E também para a gente mostrar para o cliente que, caso ele aumente o consumo, eu posso mostrar para ele, ó, tá vendo que aqui esse teu consumo está bem mais alto do que quando a gente dimensionou? Que acontece muito, né? Porque depois que tu bota o solar, é ar-condicionado o dia inteiro, não tem mais economia. E aí é muito normal. Isso até, pessoal, quando vocês venderem os kits, já falem isso para o cliente, que ele vai perder esse controle de ficar economizando. Então ali a gente já tem uma oportunidade de vender um sisteminha um pouquinho maior, porque ele vai aumentar e ele vai precisar dessa sobra, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho das nossas soluções de inversores híbridos e baterias. O primeiro que eu tenho aqui é o híbrido monofásico, que é o ESG2 e a bateria Linksul, que a gente comentou, que é o que vai ser instalado e já foi vendido. Esse inversor a gente tem no modelo de 3.6 e 6 kW para 220, que é a nossa região aqui, né? Eu tenho um oversizing nele de 80%, tá? Isso é um valor bem expressivo e nos híbridos vale muito mais a pena ter esse oversizing do que nos próprios on-grids. Porque no on-grid o que acontece? O inversor ele é de 6 kW. Então, por mais que eu bote o over aqui, a saída máxima é 6. Então, eu ganho um pouquinho de geração, né? Porque durante o dia eu tô assim, a minha curva, né? De geração num dia bonito de sol. Quando eu boto mais módulos, em vez da minha curva começar assim, ela começa mais em pé aqui. Porque eu tenho mais módulos para dar minha geração. Então, eu ganho esse espaço aqui. Mas num certo ponto, não adianta eu botar mais módulos, porque ele vai só ceifar. Qual que é a vantagem nos híbridos? Ele vai ceifar aqui em 6, né, que é o máximo que pode sair, é a potência nominal dele, só que essa energia eu vou aproveitar, essa energia excedente eu vou aproveitar para carregar minhas baterias. Né? Se a minha bateria não está em 100%, eu aproveito para a bateria. Então, por isso que no híbrido, esse 80 aqui é bem interessante, tá? Argumento para vocês verem quando tiver com um concorrente, ver se eles têm um over bom desse também, tá? Parte de proteções, todas integradas, então FCI, chave CC, DPS-CC. Não precisa ter string box, caso queiram colocar para ter redundância de proteções, pode colocar. Mas, por garantia, a gente cobre se tiver algum problema de surto no lado CC, tá? Então, comutação aqui de 10 milissegundos. E aquele medidor inteligente já vem junto com o híbrido, tá? Então, não precisa ser comprado à parte, ele já está no kit. Esse inversor aqui, ele vai trabalhar com esses dois modelos de bateria. A bateria que vocês estão usando é a Lynx UG3, tá? Mas eu tenho a Lynx AG3 também. Todas as duas eu consigo colocar até 30 baterias, tá? Nesse meu banco de baterias. Então eu posso ter até 150 kWh. Ou seja, eu posso manter eu tenho 150 kW de potência por hora. Claro que aqui eu tenho a limitação da saída do inversor, né? Por exemplo, se é 6, a de backup ele vai ser 6 e alguma coisa também. Mas o que isso significa? Eu consigo manter por mais tempo, né, aquele 6 kW para o cliente no momento de falta de rede, tá? Então, capacidade de descarga de 1.5C, tá? Esse número é bem expressivo também, é um número... Geralmente as baterias convencionais de mercado é 0,5, nossa é 1.C, e depois eu vou mostrar para vocês por que isso é importante. DOD de 100%, tá? Nossa bateria tu pode descarregar 100%, ela não vai danificar, então ela tem essa possibilidade. A gente não recomenda, por quê? Recomenda sempre configurar em 90%, porque daí eu aumento a vida útil da bateria. Mas ela não vai danificar e ela tem a possibilidade de descarregar 100%, que não é todas as baterias que conseguem. Essa bateria aqui, ela é IP20, tá? Então ela é para uso interno. Diferente da que vocês vão instalar, que eu consigo instalar na área externa, porque ela é IP65, tá? Então ela tem um case aqui, uma proteção maior. Essa bateria aqui também, a Lynx UG3, ela também consegue botar 30 baterias aqui de 5 kWh, tá? Tem uma capacidade de descarga de 1C, que também é bom, né? Como eu comentei com vocês, geralmente é 0,5C. DOD também de 100%. E aqui, essa bateria, ela já tem o disjuntor CC integrado. Então, tu tira a tampa aqui, ela tem um disjuntor aqui dentro. Essa bateria aqui, tu precisa instalar esse disjuntor externamente, tá?
Para funcionar, não, mas por normativa eles pedem que tenha uma chave CC, tá? Então, essa aqui não precisa, ela já está integrada aqui. Também tem um dispositivo de supressão de incêndio instalado nessa aqui, tá? Então, ela é mais robusta, digamos assim. E aí, essas duas baterias também funcionam com o meu inversor ESLD, tá? Esse inversor ESLD a gente tem em 5, 7,5 e 10 kW. E aí, ele funciona em mais tipos de rede. Então, funciona no nosso monofásico, funciona no 127, funciona no bifásico, no split phase, tá? Então, para São Paulo, ele é muito vendido porque lá tem muitos lugares que é split phase. E aí, dentro da mesma casa, vai ter cargas 127 e cargas 220. E aí, agora, o pessoal não precisa mais usar transformador ou escolher só um tipo de carga. Pode instalar o ESLD, tá? Só que pra gente ele também é vantajoso, porque eu consigo instalar na minha rede, igual o SG2, mas ele tem alguns outros itens que não tem no ESG2. Por exemplo, ele tem um over maior já, de 100%. Tem esse display aqui que é bem intuitivo, bem colorido, tu consegue fazer configuração por ali, e o cliente consegue aqui no display acompanhar aquele fluxo de energia. Então fica lá coloridinho, né? Vai chegar um amigo em casa, ele vai chamar um amigo e dizer assim, ó, deixa eu te mostrar aqui o negócio. E vai lá mostrar esse display e o kit que ele comprou. Então, parte de proteções também já está integradas, tá? Não precisa adquirir uma string box. Tem essa porta GEN, ou porta Smart, onde eu consigo conectar geradora diesel e inversor on-grid para fazer micro-rede, por exemplo. Vou mostrar depois um diagrama. Comutação de 4 milissegundos. Transmissor RSD, eu posso comprar ele já com RSD integrado, né? Embutido já no inversor. Que esse RSD é o Rapid Shutdown, que ainda não está sendo exigido aqui, mas já tem 5 estados do Brasil que os bombeiros estão exigindo para fazer a renovação de alvará. Então, assim como o FCI, que a Goodyear já trouxe, já pensou em segurança e trouxe antes mesmo de ser obrigatório, os novos inversores já estão vindo com esse RSD integrado também, e aí tu pode adquirir ele, né? Então tem ali uma porcentagem um pouco a mais, e aí tu adquire já com essa funcionalidade. Caso seja adquirido sem, aí a gente tem também o transmissor que é instalado externo ao inversor, tá? Então tem essa possibilidade também de fazer um retrofit, se caso caia, né, ou seja exigido isso em Santa Catarina também. Esse carinha aqui também, ali no ESG2, a gente tinha aquele medidor externo. Esse aqui, o medidor também está integrado no próprio inversor. Então, eu só preciso conectar nele os TCs que vão lá no cabo, que é onde vai fazer a medição, tá? Então, já está embutido nele também. Então, aqui, né, a solução bifásica, tá? Então, era o que eu comentei com vocês. Lá em São Paulo, às vezes, eles tinham que escolher entre 220 e 127. Agora, eu consigo entregar na minha saída de backup as duas possibilidades, tá? Então, o ESLD funciona no monofásico 220 e 127. 127, né, por exemplo, lá na Copel, aí com essa tensão eu tenho 50% só da potência nominal, tá? Então, isso tem que, se for instalar, por exemplo, em outro estado, aí tem que avaliar isso. Considerar isso no dimensionamento, né? Então, bifásico 127, 220 e split phase 120, 240, que é o caso lá de alguns estados do Brasil, São Paulo, por exemplo. E aí a aplicação com a porta GEN que eu falei para vocês que esse inversor tem. Então, o que é legal disso aqui, né? Nessa porta GEN, eu posso, por exemplo, se o cliente já tem um on-grid instalado, eu posso conectar esse meu on-grid aqui. O que acontece? Está vendo que esse on-grid ele não está conectado aqui na rede? Quem vai ser a rede para ele é o meu próprio inversor híbrido, tá? Então, por exemplo, caiu a rede aqui, esse meu inversor, ele está funcionando junto aqui com esse meu outro inversor, e aí são duas fontes solares para abastecer tanto as minhas cargas como a minha bateria. Então, ele funciona como se fosse um over a mais ainda. Uma outra aplicação interessante para essa micro-rede é pivôs de irrigação, né? Tá lá no meio da fazenda, não tem eletricidade lá. O que eles podem fazer? Tem aqui o meu inversor híbrido com as minhas baterias, né? E aí vamos supor que deu 3 dias de chuva, acabou minhas baterias. Eu deixo conectado um gerador a diesel, e aí esse gerador ele só entra se faltar bateria, ou se eu não tiver solar.
Então, eu nem preciso de rede elétrica lá. Pode atuar de forma, a gente fala, né, de microrrede de forma remota. Então, lugares também remotos, que hoje se usa geradora diesel, a gente pode usar essa solução. Que aí é muito mais fácil eu ter o sol disponível do que, por exemplo, estou lá numa região remota que é difícil levar diesel. Eu tenho que estar sempre tendo essa preocupação com essa logística. Aqui eu tenho uma outra solução, uma solução, eu diria, mais atualizada, né? Uma solução mais eficiente. Uhum. Eu fiz uma venda agora de um híbrido de 6 kW e mais dois, né, um grid de 6. Então daria para fazer uma ligação desse tipo? Um deles, no caso, né? Esse de 6 kW é o ESG2. Aí a forma como a gente vai conectar é diferente. Mas eu tenho um diagrama depois, tá? Para fazer microrrede, não daria para fazer. Porque eu preciso ter essa porta gen. E aí é só no ESLD. Ah, tá? que daí é inversores maiores. Potências maiores? Não, esse aqui ele é de... eu tenho de 5 kW, 7,5 e 10. Tá? É que ele é uma versão com mais funcionalidades. Mas eu consigo fazer o retrofit com esse on-grid do inversor do cliente também, que aí eu vou mostrar depois num outro diagrama. Uma outra aplicação também que o pessoal pode fazer com esse ou com os outros inversores maiores que tem a porta gen é, por exemplo, às vezes eu tenho meu inversor, eu tenho já um gerador, só que o gerador, para ele entrar, às vezes pode levar minutos, né? Entra em rampa, até ele ligar, pode cair ou parar alguma máquina que é crítica e aí vai perder a produção. Eu posso colocar um sistema de armazenamento, que a comutação é rápida, e depois que entrar, aí pode tocar com o gerador. Então tem essas possibilidades também, tá? Aqui são os comparativos entre as baterias, que eu acho interessante mostrar para vocês saberem de quais baterias a gente está falando, né? Porque a gente tem no portfólio as duas. Então essa bateria aqui, ela consegue ser uso externo, ela tem o supressor de incêndio e o disjuntor CC já integrado, tem um design, né, compacto e moderno, e ela tem um C de C-Rate, tá? E aí, essa bateria aqui, para eu fazer a instalação dela, ou eu ponho ela no chão, ou eu ponho ela fixada na parede. Desvantagem disso, às vezes, se eu vou trabalhar com um sistema com mais baterias, eu preciso de um espaço maior para instalar essa bateria. Já essa aqui, eu consigo comprar o suporte para instalar ela em modo gaveta. Então, né, se eu tenho 4 baterias, basicamente isso aqui, nesse quadrado aqui, eu já faço a instalação da minha bateria, tá? E aí ela tem esse 1C, que também é uma performance maior, que eu vou mostrar depois o comparativo. Então, mais uma. E aí, só lembrando que essa bateria eu não consigo instalar ela externamente, só interna, tá? Agora eu vou mostrar para vocês por que esse C-Rate é importante. Eu tenho aqui um inversor híbrido de 7,5, tá? Todos os três são 7,5. E aí aqui eu tenho as minhas cargas prioritárias de 7,5. Tá? Então eu tenho aqui 7,5 de potência de cargas que vão me consumir quando cair a rede. Se eu tiver uma bateria de 1.5C, 5, que é a nominal dela, 5 kWh vezes 1.5C, que é o que ela consegue me entregar de descarga, eu vou ter uma potência aqui de 7,5. Então, para essas cargas aqui, uma bateria dessa me atende. Quando eu tenho uma bateria de 1C, lembrando, tá? 1C também é muito bom, né? As convencionais é 0,5. Então, 1C, eu vou precisar de 2 baterias, né? Vai me entregar 10 kW, mas eu preciso de 5, porque só uma não me atenderia aqui no 7,5. Então, aqui eu já vou precisar de 2 baterias. No caso da 0,5, eu precisaria de 3 baterias, tá? Então, essa é a grande vantagem aqui do C-Rate, e é um detalhe importante na hora de fazer o dimensionamento. Porque nesse caso aqui, se eu tivesse 5 kW aqui só de potência, só uma dessa aqui me atenderia. Nesse caso aqui, qual é o sistema que faz mais sentido eu dimensionar? Esse primeiro, esse vai ser mais barato, né? Então, um detalhezinho para vocês entenderem também. E também, né, verificar da concorrência para ver se eles têm esse C-Rate alto também. Agora eu vou entrar, até agora a gente viu as soluções monofásicas, tá? Então, mais voltadas para residencial, mas também tem outras aplicações comerciais, mas são inversores menores. Aqui eu vou começar a falar um pouco mais das versões trifásicas.
Então, o primeiro que a gente tem aqui é o ET-LV, tá? Eu tenho 12, 15 e 20 kW. Aqui parece que é poucas opções de potência, tá? Mas o que acontece? Se eu precisar de mais potência, eu posso ir colocando esses inversores em paralelo. Depois vai ter um diagrama mais ou menos para exemplificar para vocês. Então, esse inversor aqui também já tem todas as proteções integradas, tempo de computação de 4 milissegundos, aquela porta gen que a gente conversou, consigo colocar 10 unidades em paralelo no backup, tá? E a grande diferença dessa linha ET para outra que eu vou mostrar depois é que esse ET-LV significa Low Voltage, que é um inversor trifásico que funciona com baterias de baixa tensão. Então, esse inversor aqui eu vou usar as mesmas baterias dos inversores que a gente estava vendo antes. Já essa linha aqui, que é a linha ET de 15 a 30, eu vou usar uma bateria de alta tensão, tá? Então, aqui eu consigo 150 kWh. Nesse aqui eu já consigo trabalhar com 460 kWh por entrada. O de 30, por exemplo, ele tem 2 entradas. Então, cada entrada eu posso colocar uma torre dessa com 9 módulos e mais 8 torres dessa em paralelo. Então vejam que a gente vai conseguindo escalonar. Isso aqui é tudo modulável, então eu vou só encaixando mais módulos, tá? Inclusive, na hora de fazer a venda ou orçamento, sempre tem que ter nessa bateria aqui pelo menos 3 módulos. Então a base, 3 módulos e a CPU. A CPU é como se fosse o cérebro da bateria. É ela que vai fazer todo o controle ali com o inversor para fazer a gestão de operação. E também é ela que está aqui avaliando os sensores de tensão das células, de temperatura das células, tá? Então, termos que a gente usa na parte de armazenamento. CPU, que tenho ela aqui basicamente separada. E nesse aqui, eu chamaria esse cérebro da bateria de BMS, tá? Então, basicamente eles são o cérebro da bateria, só que tem nomenclaturas um pouco diferentes. Mas essa aqui que tá, ela é toda inteira, BMS, e aqui a CPU, tá? Então aqui eu posso escalonar, e aí o inversor, esse aqui é 4 milissegundos de comutação, também muito rápido. O over dele é um pouquinho menor que o anterior, né? É de 50, mas também as proteções todas já integradas com o inversor, e também vem um medidor inteligente incluso no kit, tá? Com esse inversor também consigo usar essa bateria aqui de alta tensão. Ela é uma bateria um pouco mais simples no sentido de proteção externa, tá? Porque aqui eu posso usar ela só em locais internos, já que ela é IP20, a outra é IP65, tá? Mas ela tem aqui sistema de supressão de incêndio já por aerosol. Também consigo ir escalonando ela, tá? Então consigo trabalhar aqui com 5 a 11 módulos e depois botar 6 gabinetes em paralelo, tá? Então consigo ir escalonando ela de acordo aqui com o que eu preciso para o meu banco de baterias. E aí eu segue a mesma linha, né? O mesmo inversor que a gente estava conversando antes. Uma dúvida. Uhum. Geralmente aqui na empresa a gente dá uma garantia por ciclo na bateria. Eu vi em uma das imagens que a garantia está de 5 anos. Por ser, por exemplo, desde gaveta ou uma bateria só, ela mantém 5 anos de garantia ou tem algumas que altera? São 5 anos de garantia de produto e 10 anos de garantia de performance, tá? Isso tem lá no terminal e é um ponto bem relevante, porque não são todos os fabricantes que dão esse período de garantia. Dentro lá da garantia também tem a questão dos ciclos. Então a nossa tem garantia de 6.000 ciclos. Isso daria ali, se eu não me engano, 16 anos, tá? Nossa. Só que geralmente tu não vai usar um ciclo por dia. Então, mas tem uma longa vida, tá? Isso até, inclusive, é uma das vantagens, porque vocês vão encontrar muitos clientes que eles querem colocar os inversores com bateria de chumbo ácido. Funciona, tá? Esses inversores que a gente viu até agora, funciona com chumbo ácido. Porém, a bateria de chumbo ácido é igual a gente vê as baterias do carro. De tempos em tempos tem que trocar, né? Ela não tem uma vida útil tão larga como as de lítio. Fora que as de lítio tem todo um sistema de BMS ou de CPU para fazer controle de temperatura, das tensões da célula, que a chumbo ácido não tem, ela simplesmente armazena a energia. E aí a de chumbo ácido ela pode ter um investimento menor no início, mas vai ser maior porque logo ele tem que trocar o banco de baterias, tá? Então, Mas todos os modelos de bateria da Goodyear mantêm esse mesmo padrão? sim, todos eles que a gente viu até agora, nessas baterias que a gente estava vendo até agora, tem lá no termo de garantia
Todas as baterias têm um termo de garantia específicos, tá? Mas essas de cabeça eu lembro que são 10 anos de performance, 5 de produto e esses 6.000 ciclos. Tá? Legal, obrigado, tá? Nada. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho também de esses produtos, tá? Não, eu acredito até que não tá no portfólio de vocês ainda, mas tem disponível para vender aqui no Brasil, no portfólio da Goodwe. E aí eu vou mostrar rapidamente, só para deixar aqui para vocês as possibilidades que a gente tem, né? Porque quanto maior o sistema, maior o ticket médio da venda. E a gente tem muitos locais que a gente pode oferecer essas soluções também. Então aqui eu já começo a falar de um inversor de 50 kW, tá? Um detalhe importante que eu não comentei antes, tá? Aqui vejam que os nossos inversores, até o de 30 kW, o que eu tenho aqui no meu sistema para funcionar? O inversor e a bateria. Não tenho nenhuma peça terceira. Tem outros fabricantes que precisam de uma backup box para fazer esse conjunto e o inversor de fato ser um híbrido, tá? Então, por exemplo, no nosso residencial, que o backup faz muito sentido, é o que o cliente precisa, não precisa dessa backup box. Já está incluída no próprio, já está integrada no próprio inversor. Então, isso é um diferencial de vendas, principalmente quando vocês encontrarem esses inversores até 30 kW. Quando a gente vai aumentando a potência de inversor, aí a gente tem uma backup box separada. Mas por quê? Porque faz sentido aqui, tá? Porque eu tenho aplicações que não vou precisar de backup. Mas eu posso reduzir o valor do meu inversor, deixando essa backup box externa, que aí eu só vou precisar quando eu tiver outras aplicações. Então, por exemplo, né, aqui o inversor, tá, pessoal, 50 de over, também o tempo de comutação ali de 10 milissegundos, né, consigo fazer outras operações, como, por exemplo, conectar o gerador a diesel através da STS Box, tá? Então, aqui é um exemplo onde eu tenho o inversor sem aquela backup box, sem aquela STS. Nesse caso aqui, o que o cliente consegue fazer? Peak shaving e load shift. Então aqui, o que o cara quer fazer? Economia na fatura. Ele não tem problema com queda de energia, ou se cair, não vai travar nada da produção dele. Mas ele está pagando uma fatura alta e ele quer diminuir. Então ele não precisa aqui da backup box, consigo reduzir um pouco o preço do sistema. E aí ele vai usar essa bateria aqui para buscar energia mais barata, na fora ponta para armazenar aqui, na ponta ele joga para a rede ou para as cargas que ele precisa alimentar. E consegue fazer aquele peak shaving também, que é jogar, né, a energia da bateria no momento que vai ultrapassar a demanda. Então aqui nesse momento ele não está precisando da backup box. Se ele precisar, para conectar cargas críticas, ou seja, caiu a rede e ele tem que alimentar essas cargas aqui, aí ele vai adquirir a STS Box. Aí aqui eu tenho essa conexão para as cargas críticas, para o backup. Se ele precisar conectar gerador, também com essa STS Box eu consigo conectar. Então, se ele não precisa nem de cargas críticas e nem de gerador, só assim já resolve o problema dele, já consegue economizar na fatura. Aqui vou passar batido, tá? Mas só para mostrar para vocês que, por exemplo, eu tenho um inversor ali de 50, mas se eu precisar aumentar, o que eu vou fazendo? Vou botando eles em paralelo, tá? Então aqui já estou falando em 500 kW. Então vejam que vocês têm possibilidade de ofertar aí em grandes empresas, tá? Então isso a gente vai escalonando, vai colocando mais baterias, e isso tudo é possível. Não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês verem que a gente tem essas soluções também, tá? Aqui o ET de 50 a 100, tá? Então segue a mesma lógica, aqui já tem um oversizing de 100%, né? Tempo de computação de 10 milissegundos, se tiver em paralelo, 20 milissegundos. E aí também consigo usar se eu tiver só um inversor, eu vou usar essa STS Box. Se eu tiver mais inversores, eu uso essa maior já, tá? E aí eu já começo aumentando o sistema, 70 kW, 700 kW aqui eu já tô falando, tá? Aí lembrando que a Goodwe também dá todo um suporte para a parte tanto de entendimento da solução que vocês precisam, né, um auxílio para vocês entregarem uma solução que faça sentido ali para o cliente. Aqui falando um pouquinho também da BAT 60, 112, que é uma bateria que ela já vem assim como se fosse num container. Então aqui pensando, né, já principalmente a área industrial, vai ficar lá um containerzinho, não atrapalha muito. E ela tem até um sistema de segurança, se tu abrir, ela desenergiza para não ter problemas, né? Porque tá ali tem gente circulando.
E aí aqui também, 112,6 kWh por gabinete. E aí eu posso botar 4 gabinetes em paralelo. Então, 450 kWh. E é isso para cada conexão do inversor, tá? 1.1C de descarga, também parte de supressão de incêndio, aerosol, ar-condicionado para resfriamento, para ter o controle, né? Porque a célula ela tem uma temperatura máxima e mínima que ela pode trabalhar, tá? Nem muito quente, nem muito frio é bom, vai atrapalhar. Então, por isso que tem todo um BMS, uma CPU, para fazer esse controle. Se por um acaso ficar muito frio, né, em lugares ali que pega menos, sei lá, menos 20 ou tiver um sol muito forte ou algo nesse sentido, não for respeitado os espaçamentos, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em stand-by para se proteger. E aí ela volta quando a temperatura estiver saudável para ela operar, tá? Ah, e esse aqui também já tem classificação C5. Então, por exemplo, aqui Itajaí, Navegantes, a gente já tem um problema de corrosão. Essa aqui não vai ter problema. Então, posso deixá-la ali externamente. Essa aqui também é uma solução que eu acho interessante trazer para vocês, que ele não é um inversor híbrido, tá? Aqui a gente já está falando de um BESS, um PCS de 125 kW e 261 kWh, tá? Que é o nosso ESA. Qual que é a vantagem desse equipamento aqui, tá? Vejam que ele não tem conexão de solar aqui. Ele é basicamente uma bateria com um conversor. Então, para aquele cliente que ele precisa fazer aquela questão de buscar energia no horário barato e jogar no horário caro, ou fazer o peak shaving, para não ter ultrapassagem de demanda, e ele não tem telhado ou não quer investir em solar, isso aqui já resolve para ele, tá? Então, tem bastante viabilidade, né? Porque daí é um produto que vai ter, o sistema como um todo vai ser mais econômico, mais enxuto. Consigo fazer essa economia na fatura do cliente. Então, aqui a gente tem bastante viabilidade, a gente só tem que mostrar isso para o cliente e oferecer, tá? Fazer as contas e ver para eles o quanto isso é vantajoso, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um portfólio gigantesco, né? Então, se eu consigo botar até 20 unidades em paralelo, aqui eu já estou falando de 2,5 megawatts, tá? Então, é bastante coisa. A gente tem um portfólio para aplicar uma solução que o cliente precise um pouco mais de potência aqui. Aqui, passar batido também, mas só para vocês mostrarem, para mostrar para vocês, né, que eu tô com elas em paralelo e ele não tá com ele não tem um inversor, né, não tem um solar conectado, mas eu posso trabalhar com o inversor também. Então, por exemplo, se depois o cliente quer botar solar, ele consegue colocar aqui também, tá? Só que aí eu vou precisar do SEC 3000C também para fazer todo esse controle, tá? Que esse aqui, até que já precisa, não tem o gráfico aqui, mas o SEC 3000C, ele é um medidor inteligente, só que agora para sistemas maiores. Então, não é mais uma caixinha quase como disjuntor, já é uma caixa um pouco maior. A STS Box, então, para mais quantidades, né? Então, botando aqui o paralelo. E parte de segurança máxima. Como eu falei para vocês, a Goodyear está sempre preocupado com a parte de segurança. E aí aqui também, chega lá numa indústria, num comércio, o cliente vai te perguntar, tá, mas essa bateria é seguro mesmo? Não vai pegar fogo? Porque tem vários vídeos na internet, né? Começa a pegar fogo, não para mais. Então, tem proteção contra incêndio ativa e passiva a 6 níveis. O que é isso? Esse passivo aqui é para evitar que ocorra. Ocorreu, ou, né, pegou fogo de outras formas, aí a gente tem a ativa, tá? Então, tem uma redundância aqui para garantir uma segurança, porque aqui a gente já está trabalhando com valores maiores, né? Aqui só mostrando, então, o líquido, a forma como é feita a refrigeração.